Já tem aqui me esperando um assunto muito interessante com o meu convidado, o Rui Damenheim. É isso? Acertei seu nome? Isso, acertou. Damenheim. Tudo bem, Rui? Boa noite. Seja muito bem-vindo aqui. O Rui é especialista em vigilância sanitária, né? Isso mesmo. Bom, nós sabemos que hoje é uma realidade comer nas ruas, né, Rui? Sim. A gente sabe, até porque eu vi, vindo aqui para a Rede Vida, eu vi um espaço agora aqui em São Paulo que eles criaram numa praça e que tem um monte de food trucks. Agora o nome é esse, isso. Food trucks, Ficou caminhões... mais chique. É mais chique, Isso. né? Caminhões de comida. Isso. Como que faz, por exemplo, para a vigilância sanitária fazer uma vistoria nesses caminhões? Existe, primeiramente, esse trabalho? Existe. Esses espaços que já são destinados aos food trucks, ele já tem, a própria administração disso já estabelece alguns cuidados sanitários a ser tomados justamente para evitar algum problema. Sei. Então, são lugares, em tese, mais seguros, mas a gente tem, ao mesmo tempo, também aqueles espaços, um dogueiro, ou às vezes em praças mesmo, que não estejam não com food truck, são montadas barracas, né? Onde as pessoas acabam consumindo, e é cada vez mais comum isso, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Hoje em dia a gente vive de uma falta de tempo muito grande, então às vezes você não tem tempo de ir no restaurante, alguma coisa, acaba comendo um sanduíche, algum outro tipo de alimento, e aí você tem que tomar alguns cuidados para evitar que essa necessidade sua dessa alimentação acabe se representando um problema que vai aí muitas vezes te dar um mal-estar, em algum caso mais grave até mesmo uma própria internação, né? Porque existe o risco da contaminação que é muito grande, né? Agora, no Brasil hoje, nós podemos dizer que é seguro comer nas ruas? Olha, não me arriscaria a dizer que é tão seguro assim, mas é uma questão, veja bem, é uma questão de hábito. E o hábito começa da gente mesmo, tá? Então, o que acontece? Existe uma regra, né, que, tipo, o operador de um carrinho desse, de uma barraca, ele não deve pegar o dinheiro. Né? Ele não deve pegar o dinheiro, deve ser uma pessoa que sirva o alimento e a outra que pega o dinheiro, porque o dinheiro é contaminado. Mas se ele trabalha sozinho, por exemplo? Exatamente. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente, enquanto consumidor, a gente pega o dinheiro, paga e depois pega, a gente vai comer com a mão suja. Então, hoje em dia, existe o recurso que a gente sempre recomenda que as pessoas façam isso. O que é? Leva um potezinho de álcool gel no bolso. Entendeu? A gente que é homem, a gente sempre vai ter um bolso sozinho. Se é mulher, põe na bolsa, passa um álcool em gel antes de você comer, porque isso daí evita muito tipo de problema. Evitar também uma coisa que às vezes a gente nem se toca. Eu estava conversando com o pessoal aqui antes de entrar no programa, negócio, por exemplo, pastel. Pastel é seguro? O pastel em si é seguro. Tá? Só que o que acontece? Qual que é o grande problema de pastel? As maiores intoxicações vêm de vinagrete. Que o vinagrete estraga. E as pessoas, veja bem, por que às vezes o pessoal fala assim, mas a vigilância inventa umas modas aí. Não, veja bem, você imagina o seguinte, eu estou com um pastel na mão, né? Eu pego, dou uma mordida, aí eu pego aquela colherzinha, ponho no meu pastel, só que na hora que eu encosto no meu pastel, aquele vinagrete fica contaminado com a minha saliva, volta pro frasco. Então, tem muita barraca de pastel que vende e já põe o vinagrete em embalagem individualizada. É um copinho de café, aí você fica seguro, porque senão o grande problema, a diarreia, todo aquele mal-estar, vem por causa do vinagrete, não por causa do pastel. Quer dizer, o vinagrete é que é o vilão da história? Nesse caso como é também, Fábio, quando você vai, por exemplo, numa lanchonete, não pense que seja a lanchonete, muitas vezes é bem sofisticada, mas, por exemplo, aquele costume de se colocar ketchup e mostarda, né, naquelas bisnagas. O que acontece? A mesma coisa, eu estou com o sanduíche na mão, eu dou uma mordida, encosto o bico daquilo no sanduíche, para na hora que eu vou colocar, contamino aquilo, pronto, está feita a desgraça. Ou seja, o que sobrou daquele ketchup, por exemplo, vai estar contaminado com as minhas bactérias que eu dou lá, com os meus micro-organismos. Isso para para outro, aí o grande problema, o grande perigo é esse. Então é uma questão de hábito. Então, para a gente entender, o mais seguro, no caso do ketchup, por exemplo, seria o sachê que você utiliza e joga fora. Exatamente. Isso é o mais seguro sempre, em todas as situações. Tá? E no caso dos molhos, do vinagrete, etc., tem que ser sempre
sempre para utilização individual. Individual, exatamente. Usou, joga fora, acabou. Tá. É a melhor coisa. Agora, por exemplo, como que eu posso avaliar um local onde eu vou consumir um certo alimento? Para saber que ele não foi produzido de maneira inadequada. Certo. O que eu tenho que observar num primeiro momento? Olha, algumas coisas. Primeiro, a higiene do local, a apresentação do local. Isso é uma coisa que a gente começa logo de cara, a gente já tem esse discernimento de escolher. Tá. Um local sujo, é óbvio que você vai acabar dando preferência a outro. Você não vai ficar em um lugar que esteja sujo. A questão do uniforme do operador, né? É sempre importante que ele lida com o alimento, nunca ficar com o cabelo solto, é sempre importante ter uma touca ou uma rede para evitar que caia cabelo no alimento. Então, isso é uma coisa que a gente vê. A própria organização do local e uma coisa muito importante é a forma de armazenamento dos alimentos. Existem alimentos que estragam mais fácil, outros estragam mais difícil. Então, é importante que se tenha uma refrigeração, né? Então, determinados alimentos exigem a necessidade de você ter uma refrigeração correta, caso contrário, você vai acabar consumindo um produto que já está em vias de estar estragando, está num processo que vai te dar algum tipo de intoxicação. Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se devo, mas vou fazer. Né? Fique à vontade. Qual seria o alimento que você poderia dizer para mim assim, Fábio, nunca consuma isso na rua de jeito nenhum? Olha, vamos lá. Um alimento que é muito fácil de estragar é o arroz à grega, por exemplo, tá? Por quê? Arroz à grega, por incrível que pareça. Por quê? Porque a cenoura cozida, ela estraga com uma velocidade muito grande. Tá? Então, a cenoura, ela contém muito açúcar, ela desenvolve muita bactéria. Sim. Então, o arroz à grega é um alimento que eu falo assim, bobear nem em restaurante. É um alimento perigoso, é um alimento que tem que estar muito bem conservado, tá? E o consumo dele é rápido, não pode ficar muito tempo, porque ele estraga com facilidade. Os derivados de peixe também, se não for bem armazenado na questão da temperatura baixa, na geladeira, é um alimento também muito perigoso que pode ocasionar graves intoxicações. Né? Nós poderíamos falar também nesses restaurantes até sofisticados, rodízio, que a gente encontra vários tipos de alimentos que ficam expostos, às vezes, por horas, dia inteiro. A vigilância sanitária, ela tem um costume, ela pega, né, faz bastante inspeção em restaurante por quilo. Veja, não tenho nada por restaurante por quilo, não tem nada a ver. Mas tem muitos que fazem, inclusive, promoção, depois das 2 horas. Né? Até 2 horas é um preço, depois das 2 é outro. O que acontece? Aquele alimento fica exposto. E muitas vezes as pessoas vão lá pegar o prato, nós estamos juntos lá para almoçar, a gente está conversando, só que na hora que a gente conversa, sai saliva, né? Então, literalmente, muitas pessoas acabam contaminando aquela comida que fica lá com a sua própria saliva. O correto é que quando você vai fazer uma reposição do restaurante por quilo, você não fica pondo mais arroz, por exemplo. Você tem que tirar aquele arroz todo e colocar novamente uma outra porção. Exatamente, porque senão você vai ficar com uma camada que está mais antiga, com uma camada que está mais nova, e isso tudo com a contaminação acaba ocasionando problema. Então, a gente tem que estar muito esperto. Os bons hábitos, principalmente das pessoas que são os consumidores, é importante também para isso, junto, é claro, com uma conscientização dos proprietários dos estabelecimentos de ter os cuidados básicos de higiene, uma vez que os órgãos de vigilância sanitária, eles dão treinamento, eles oferecem cursos e apostilas, essa coisa toda. Quer dizer, dá para fazer uma coisa bem mais segura do que é hoje em dia. Você sabe que eu achei que você ia me responder quando eu fiz a pergunta de qual alimento? Pensei que você ia falar salsicha. Não, mas olha, por incrível que pareça... Porque não tem o lance da salmonela... Não, mas aí é que está. A salsicha, geralmente, ela tem, por exemplo, uma questão assim, ela fica fervendo, né? Ela fica na água fervendo. Essa água fervendo dá para ela uma condição mais segura, tá? A salmonela é muito mais perigoso em ovo. É muito mais fácil você pegar uma salmonela, por exemplo, numa maionese. Tá? Entendi. Então, é mais ou menos por aí. Agora, por exemplo, um outro alimento, que é um alimento... Você me perguntou o que é mais perigoso. Eu vou te falar um que é seguro, por exemplo. O milho cozido, que na praia, até nas praças... tem também. É tranquilo, só que tem que tomar cuidado com uma coisa. Qual que é o problema da contaminação com o milho? Não é o milho em si. É a faquinha. Tem muita gente que gosta de comer o milho no pratinho. Aquela faca que corta, aquela faca está extremamente contaminada. Então, muitas vezes, a pessoa fala, eu comi o milho e passei mal. Né? A culpa vai para o milho, coitado do milho, não tem nada a ver. Foi a faquinha que cortou ele, entendeu? Que coisa. Vamos para a pergunta dos telespectadores? Claro. Vamos lá.
Boa noite, Fábio. Eu não perco nenhum dia o seu programa. Elizabeth de São Paulo. Obrigado, Elizabeth. Ela pergunta, eu posso visitar as cozinhas de um restaurante que eu queira me alimentar, por exemplo? Não só pode, Elizabeth, como deve. Inclusive, nós temos legislações que falam, visite a nossa cozinha justamente como uma forma de você poder verificar em que condições os alimentos são feitos. Geralmente, essas cozinhas vão exigir que você coloque uma touca, como eu falei, você não pode entrar numa cozinha sem estar com touca, mas não só pode, como deve. Mas o que eu faço? Eu chego lá e falo assim, eu quero visitar a cozinha. Eu quero visitar a cozinha. Eles são obrigados a deixar você visitar a cozinha. Tá. Com certeza. Boa noite, Fábio. O programa sempre maravilhoso. Muito obrigado. Eu sou nutricionista, trabalho há 6 anos com controle de qualidade e auditoria de segurança alimentar. Esse assunto é de extrema importância. Eu adorei que o programa abordou esse assunto. Gostaria de parabenizar o convidado pela clareza. E queria que o Rui falasse da importância dos protetores salivares nos restaurantes por quilo. É Raquel Souza, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Existe protetor salivar? Existe tipo uma barreira de acrílico que se coloca na assim, frente do alimento. Agora, veja, a Raquel, né? Raquel. A Raquel, o que ela falou é uma coisa importante, até por ser nutricionista, os grandes restaurantes, os restaurantes que têm mais conscientização, sempre tem um profissional de nutrição que vai fazendo os controles, porque você tem a temperatura que o alimento deve ser mantido, seja ele a temperatura para o quente, seja a temperatura para o frio. Então, é muito comum, hoje em dia, os restaurantes terem pessoas de nutrição, né, profissionais da área de nutrição, que ficam fazendo os controles. Isso garante uma segurança excelente para o alimento servido. Olha, Rui, tem um monte de gente perguntando aí. Fala para o Rui comentar sobre o churrasquinho grego. Churrasquinho grego faz mal ou não faz? Olha, o churrasquinho grego é o seguinte, é uma coisa que todo mundo fala assim, eu sinto o cheiro, dá vontade, mas não tenho coragem de comer, né? Aliás, tem gente que vem para São Paulo para experimentar o churrasquinho grego, né? Olha, o churrasco grego, na verdade, ele é um mix de carne com gordura, né? Não é tão problemático, não tem tanto problema quanto outro. É claro que eu sempre digo, a condição de higiene, nós temos que tomar cuidado. Por que pegou muito mal essa história do churrasquinho grego, o pessoal associou isso com dor de barriga? Porque, como eu te falei, a faca que você corta aquilo... é a faca também. É a faca que contamina, é a vilã? Entendeu? É a grande vilã. Mas assim, o churrasquinho por si só, a escolha das carnes e tal, depois que você cozinha... Acabou. O calor elimina isso, né? Só que o que eu digo, o calor elimina, mas a gente tem que estar consciente que outros artigos, como eu te falei da faca, por exemplo, é isso. O churrasquinho grego, em muitos casos também, ele é servido com vinagrete, entendeu? Então, por isso que eu digo, é importante a gente saber que às vezes não é o alimento que a gente acha que faz mal, são as outras coisas que são colocadas, entendeu? Olha, uma pessoa que não se identificou, mas ela colocou uma pergunta que eu também gostaria de fazer. A respeito dos lanches na praia. É aconselhável ou se levar ou consumir lanches que são vendidos pelos ambulantes na praia? Olha, geralmente na praia, o que você vai consumir na praia, via de regra em termos de sanduíche? Aquele sanduíche natural, tá? O sanduíche natural, a grande maioria deles é feito à base de maionese. Tá? Então, tem que tomar cuidado, tem que estar bem refrigerado. Não pode estar numa temperatura... O sanduíche tem que estar realmente frio, tá? Não vejo maiores problemas com isso, mas é assim, sempre aquela condição que eu digo também. A gente tem que prestar atenção na forma de armazenamento. Uma contaminação muito comum que dá nas pessoas, e às vezes as pessoas nem se tocam, por exemplo. Não, eu vou tomar um suco na praia, que é uma coisa mais saudável, não sei o quê. Tudo bem, vamos ver o gelo que foi feito, com que água que foi feito o gelo, porque às vezes o gelo, ele pode ser feito com uma água contaminada e ele contamina, entendeu? Entendi. Tanto é que as pessoas que costumam trabalhar em inspeção nesses lugares vão geralmente ver isso. E já teve ocasiões que eu abordei essa coisa, depois o pessoal me mandou o WhatsApp. Rui, você tinha razão, olha, o cara que me vende gelo, a geladeirinha dele é nojenta, é suja, não sei o que. Tá vendo? É isso que acontece, então tem que estar sempre atento. Também nos semáforos a mesma coisa, né? Esse pessoal que vende esses produtos fica lá exposto o dia inteiro, com poluição, com mão suja, pega o dinheiro aqui e vai lá. Existe, por incrível que pareça, um dos micro-organismos que dá muito a contaminação nessa questão do alimento, por incrível que pareça, é o coliforme fecal.
sinceramente, é o coliforme fecal. Ou seja, desculpem o termo, mas o cocô. E se você tiver, exatamente, é o cocô. E se você tiver, tem estudos que comprovam isso, que cada um de nós, você, eu, todo mundo que está aqui, come em média meio quilo de cocô por ano. Meu Deus do céu, que coisa! É verdade. Olha, veja bem, Fábio, imagina o seguinte, é muito difícil você ver uma pessoa que passa mais do que 6 meses na vida sem ter uma crise de diarreia. Concorda? A diarreia não vem do nada. E quando você vai no médico agora, tudo é virose. Tudo é virose. Virose. Você come negócio, passou mal, começa a dar uma dor de estômago, começa a ter diarreia, vômito, não sei o quê, aí é virose. Então, muitas vezes é intoxicação alimentar. E é bem comum. Rui, acabou o nosso tempo. Obrigado, viu, por ter vindo aqui. Foi um grande prazer. Abraço, viu? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.